Pessoal, agora é de verdade, esse é o último vídeo sobre otite, tá bom? Vamos falar sobre otite média aguda recorrente, o papel do pediatra. Então, lembrando, critérios para diagnóstico da recorrência da otite, 3 ou mais episódios bem documentados e com um período de tempo entre um episódio e outro, para você documentar como, não como falha terapêutica, mas como um novo episódio. Então, 3 episódios no período de 6 meses, nos últimos 6 meses, ou 4 episódios no último ano, sendo que pelo menos um desses episódios tem que ter acontecido nos últimos 6 meses. E aí, qual é o papel do pediatra nesse segmento? Claro, atuar nos fatores de risco de proteção, isso deixa ênfase desde o primeiro momento que a gente não espera ter o diagnóstico de recorrente para começar a atuar nesses fatores, a gente vai atuar antes do primeiro episódio, se teve o primeiro a gente vai dar mais ênfase e tal, para evitar esse processo de recorrência monótona e patológica, tá? Então, esse é um dos principais papéis do pediatra. Um outro ponto é verificar sinais de alerta para imunodeficiência, porque pelos 10 sinais de alerta na infância, 4 episódios no ano é um dos critérios. Então, a gente vai deixar claro aqui, isso só já, quatro episódios já é suficiente para a gente suspeitar de imunodeficiência ou precisa de associação de algum outro fator? Vamos falar sobre isso. E um terceiro papel do pediatra, então, é verificar se tem indicação de encaminhamento para o especialista. Então, começando aqui, atuar nos fatores de risco de proteção. A gente já falou bastante na primeira aula, então aqui vou ser mais breve. Se sabe que o primeiro episódio de otite antes dos 6 meses de idade é um fator de risco para recorrência e ter irmãos que tiveram esse diagnóstico na infância também é fator de risco. Mas aqui é meramente observacional. Então, a gente vai identificar esses fatores e alertar os pais. Não tem exatamente o que a gente atuar além disso, né? Então, o que a gente vai poder atuar são os fatores de risco modificáveis, como a gente falou bastante. Então, falei, inclusive, até como fazer uma intervenção mais efetiva ali com técnicas de consulta. Então, é tudo isso que vocês já sabem aqui e atuar não só nos fatores de risco, mas também incentivar os de proteção quando for uma medida cabível, né? Então, quando a família, se a família tiver condição de ampliar aí a vacina em clínica particular com a pneumo 13, que não é oferecida na rede básica, e isso é cabível. Quanto ao desmame precoce, a gente vai incentivar, mas se já tiver em desmame, não tem muito o que fazer. E essa questão da creche, né? Então, se for uma criança que já frequenta a creche, isso seria uma medida modificável. A gente pode considerar ali com os pais, não, então tira da creche que aí minimiza a exposição à infecção viral e isso vai prevenir que tenha uma complicação bacteriana, uma otite média aguda. Então, você diminuindo a frequência de resfriados comuns e essa exposição, você também diminui a incidência de otite. Isso é sabido, é uma medida que funciona. Mas isso é aplicável para aquela família que você está atendendo? Então, às vezes, é até difícil a gente propor isso. A gente pode citar, mas também com cautela de não ser algo fundamental, porque muitas vezes a família precisa que a criança fique na creche para os pais poderem trabalhar. Então, se você fizer isso como uma imposição, você vai criar ali um transtorno talvez muito maior. Então, isso tem que ser pesado, a gente vai ficar muito mais confortável quando a família já vier com algum questionamento a respeito disso, com algum planejamento de uma alternativa em que outro lugar a criança pode ficar. Ou é uma família que colocou na escola precoce só para ter convívio social, estímulo, então tem condição de deixar a criança em casa,
aí sim a gente pode propor, porque a família tem recurso para fazer isso. Então, essa questão da creche, é bom só deixar é, bem esclarecido isso para vocês, certo? E aí, entra aqui como um fator de proteção o uso do xilitol. Então, o xilitol é um carboidrato aí amplamente disponível em frutas e vegetais e isoladamente ele atua como um adoçante, tá? Então, ele está na composição de alguns alimentos. Existem estudos que comprovam uma ação dele ali, local de inibição do crescimento bacteriano e de adesão de bactérias autopatogênicas à mucosa ali da nasofaringe. Então, isso tem uma comprovação, estatisticamente comprovado, mas não é algo habitual aqui no nosso meio. E aí tem a apresentação goma de mascar ou bala, que aí isso é impeditivo para crianças com menos de 3 anos de idade pelo risco de asfixia, né? Então não pode. E ter essa apresentação que não é disponível aqui no Brasil, nos Estados Unidos tem, mas só para comentar com vocês que, pesando aqui risco-benefício, se tiver disponível, é um recurso que pode atuar ali prevenindo novos episódios. A questão da imunodeficiência, então, existem os 12 sinais de alarme para a gente pensar em imunodeficiência no primeiro ano de vida e 10 sinais de alarme para a infância. Vamos pensar, se for uma evolução de otite média aguda recorrente isolada, então o paciente tem essa apresentação, não está associado a infecções cutâneas, não. Os episódios, você introduz o antibiótico habitual e tem boa resolução. Entre um episódio e outro, a criança permanece em bom estado geral, do ponto de vista nutricional, é eutrófico, então está ganhando peso, está crescendo, nunca ficou hospitalizado, nunca teve complicação dessa otite média com otomastoidite, meningite bacteriana e outros critérios ali, choque séptico, associado à pneumonia recorrente. Então, nesse quadro, que é uma manifestação ali mais local e de boa evolução com o tratamento antibiótico habitual, em geral, a gente não vai pensar em imunodeficiência, a gente vai pensar se ele preencher outros critérios, certo? Então, é bom ter em mente quais são os sinais de alerta, então, saber que tem sinais específicos para criança menor de 1 ano e depois ao longo da infância, mas se não tiver associação a esses outros sinais de alerta, aí a gente não precisa se preocupar em investigar ou encaminhar para o especialista. Por isso, né, com essa suspeita. Então, assim, esses outros sinais de alerta ausentes, a gente pode acompanhar com as outras medidas que eu vou falar aqui. Se tiver presente algum sinal de alerta, a gente vai investigar e encaminhar. Então, aqui no HU a gente tem disponível um pacote básico de investigação, que é hemograma completo, complemento, a dosagem das imunoglobulinas, né, todas, IgM, IgG, IgA e IgE. Você pode pedir sorologia para ver se a criança teve reação vacinal, né? Então, sorologia para rubéola, sorologia para hepatite B, para ver se ela faz a resposta, pesquisa de HIV, e esse, em geral, é o pacote básico que a gente colhe. Às vezes é uma triagem. Mas é importante dizer que se o paciente tiver presentes os outros sinais de alerta, se você tiver uma suspeita, então só esse pacote básico não é suficiente. Você colhe esses exames iniciais, mas já encaminha para o especialista, porque num serviço terciário vai ser feita uma avaliação mais ampla, com exames mais função de neutrófilo, subclasses de IgG, então exames mais específicos que a gente não tem disponíveis aqui. E aí, o terceiro tópico importante, então a gente vai verificar se o paciente tem indicação de encaminhar para o otorrino.
talvez nem todas as otites recorrentes são encaminhadas de cara. Então, o que a gente tem que pensar? Antibiótico profilaxia, então pensar se isso tem um papel. E um dos critérios importantes é se o paciente tem a persistência da efusão entre os episódios de OMA. Então, isso é decisivo para um encaminhamento ou não. Antibiótico profilaxia tem papel? Então, o habitual, a recomendação é que não tem papel. Ele tem mais malefício em termos de efeito colateral de diarreia, de alergia e de selecionar flora e induzir a resistência bacteriana. Não é para usar de rotina, mas o próprio artigo ali da Academia Americana de 2004, ele cita que em casos de 6 episódios no último ano, então uma frequência superior a 6 episódios por ano, nesses casos talvez tenha algum benefício com um número necessário para o tratamento de 5. Então, é uma coisa para individualizar, mas será sempre uma decisão ali em conjunto com um especialista. É má prática o pediatra decidir por isso. Então, é uma indicação relativa para encaminhamento. Então, antibiótico profilaxia, deixou aqui um alerta, considerar a partir de 6 episódios por ano, sempre em conjunto com o especialista. E aí, o segundo critério para a gente decidir se encaminha é a persistência ou não da efusão. Então, se persistir entre os episódios de otite média aguda a efusão, vai entrar no protocolo de OMI, que a gente discutiu aí extensamente nos 2 vídeos anteriores. Se não persistir, aí é a pergunta, tem certeza que não tem? Porque às vezes assim, a gente faz otoscopia e a gente faz a otoscopia não pneumática, certo? Então a gente faz a otoscopia tradicional e a gente pode ter a impressão de que está normal, mas a gente tem que confirmar isso. E como a gente não faz a pneumática, não tem o hábito, essa confirmação tem que ser por meio de timpanometria. Então tem que pedir esse exame. Quando pedir? Após o último, né, o ideal assim, após o último episódio de otite média aguda documentada, espera 3 meses, que é o período que pode ele ainda ter. Você vai ficar confuso se ainda é esperado ou não, então espera 3 meses após o último e faz a audiometria, a timpanometria para documentar ali. Se tiver a onda tipo A, então ele não tem a persistência, é um caminho específico. Se ele tiver a persistência, aí vai para o protocolo de OMI. E aí, o que fazer com esse paciente que tem otite recorrente sem a persistência da efusão? Motivos para encaminhar, o que o otorrino pode fazer? Então, mesmo ele não tendo a persistência da efusão, a conduta pode ser fazer a timpanostomia, a inserção do tubo de ventilação. Qual seria o benefício dele descrito? Diminuir a frequência dos episódios de otite média aguda e a possibilidade de tratamento tópico, como tem ali o pertuito, você faz o tratamento não com antibiótico sistêmico, mas com gotas. E isso é descrito como benefício. E também outra coisa é melhorar a qualidade de vida. Então, você imagina que cada episódio de febre, aí a criança tem irritabilidade, come menos, chora mais, e isso várias vezes ali ao longo do ano. Então, você vai expor riscos-benefícios das duas possibilidades, e a família pode optar pela intervenção cirúrgica visando esses benefícios. Mas, assim, não é uma indicação absoluta. Então, é descrita com esses critérios como uma opção. Então, pode-se optar pelo tratamento conservador, aí, investindo nas medidas preventivas e ainda aguardar um pouco. Mas, já nesse ponto, é uma indicação relativa que talvez caiba ali nas expectativas da família. Nesses casos, como eu falei para vocês, a programação é timpanostomia, com a inserção do tubo de ventilação, e aí se questiona adenoidectomia, fazer ou não fazer associado ao tubo de ventilação. Então, o que tem de evidência é que ela pode ter benefício se associada, mas isoladamente não vai servir para reduzir os casos. Então, é opcional
fazer ou não, associar ou não a adenoidectomia. Ela vai ter mais benefício numa segunda abordagem, em que você já inseriu o tubo, teve a extrusão e retornou a recorrência da otite aguda, aí ela pode, numa segunda abordagem, ela entra associada com certeza. Num primeiro momento, não. A não ser que tenha uma indicação precisa de hipertrofia de adenoide com repercussão clínica. Retomando aqui só para a gente resumir, a ausência da efusão confirmada aqui com a timpanometria, existe uma indicação relativa, então é uma opção em encaminhar, não é uma indicação absoluta. Agora, imagina que, tudo bem, você fez essa timpanometria, não veio uma curva tipo B de efusão, mas também não veio uma curva normal, uma curva A. Veio uma curva tipo C. Lembrar sempre o que quer dizer a curva tipo C. Curva tipo C é disfunção tubária. Se ele tem disfunção tubária entre os episódios, ele tem maior risco, em relação ao que tem a onda tipo A, de recorrência da otite média aguda e da evolução para otite média com efusão, em qualquer momento. Então, ele é um paciente de maior risco. Aí já digo que não é tanto como opção encaminhar. Esse paciente já merece o encaminhamento nesse momento. Então, aqui, no segmento, fiz um resumo para deixar claro para vocês. A prioridade principal para o pediatra é atuar nos fatores de risco e de proteção e solicitar uma timpanometria, certo? Para avaliar se tem a persistência da efusão ou não e se tem mais fatores de risco. E aí, a gente então vai fazer essa intervenção nos fatores de risco e programar um retorno. A evolução aqui do paciente vai definir se tem já uma indicação mais precisa de encaminhar ou se a gente pode manter o segmento. Imagina aqui, você teve sucesso, o paciente não, então no retorno, não voltou a ter episódio de otite, ele veio com uma curva tipo A depois do último episódio. Esse aqui é o ideal que a gente sonha que aconteça e aí a gente pode manter o segmento. Então, funcionaram as nossas medidas. Aí, imagina que teve sucesso, porém tem curva B depois do último episódio. Então, ele vai entrar naquele protocolo todo de otite média com efusão. Imagina que teve falha, então ele teve outro episódio de otite média aguda e na timpanometria veio, depois da resolução da otite aguda, veio uma curva C entre os episódios. Você sabe, esse tem mais risco, então não funcionou e tem mais risco de recorrência nos próximos meses. Indica encaminhar. Não funcionou, teve falha, mas ele tem uma curva A entre os episódios. Esse entra naquela indicação relativa. Você vai pesar prós e contras, conversar com a família e considerar aí o encaminhamento. Tá? E se você optar por não encaminhar nesse momento, vai atuar na prevenção, ver o que é cabível para atuar aqui e continuar seguindo com timpanometria, porque talvez em algum momento ele se encaixe nesses outros critérios. Certo? Espero que tenha ficado claro. Um abraço a todos.